E quarto ano, então vamos lá hoje para a nossa aula de ciências, a nossa última aula dessa semana. Nessa aula de ciências, vocês vão acompanhar no livro, tá bom? Eu vou explicar utilizando o livro para a gente poder entender esse conteúdo aqui. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, um lápis para anotação e o marca-texto, combinado? Então, pega aí o livro, um lápis e um marca-texto. Vocês irão abrir o livro na página 40, que começa o nosso próximo conteúdo de ciências. Página 40, do capítulo 7, que é a matéria do solo. Hoje nós vamos falar sobre solo. Então vamos começar. O que vocês sabem sobre solo, gente? O que é o solo? Eu acredito que alguém ia falar assim: solo, professor, é a terra onde a gente pisa. Mas o solo, ele é muito mais do que isso. O solo, gente, ele sustenta a nossa vida. Ele nos dá matéria-prima para a confecção de vários materiais, como materiais para construção. Ele gera a vida, né, dos vegetais. O solo, então, ele é muito mais do que uma base que sustenta os nossos pés. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse importante componente do nosso universo. Então, na página 40, vamos lá. Vamos ler junto comigo, ok? Composição do solo. Aqui nesse primeiro parágrafo está falando para a gente do que o solo é formado, né? O que compõe o solo. Vamos começar a leitura. O solo é formado por partículas de rocha que se desgastaram com o passar do tempo e por restos de animais e vegetais mortos, já decompostos, ou seja, que apodreceram ao longo do tempo. Isso significa que na composição do solo há material mineral e também orgânico. Então tá falando aqui pra gente do que o solo é feito, do que ele é composto, ok? Vocês irão passar um marca-texto nesse parágrafo que a gente acabou de ler. Do início, o solo é formado por partículas de rocha que se desgastaram com o passar do tempo e por restos de animais e vegetais mortos, já decompostos, ou seja, que apodreceram ao longo do tempo. Até aí. É como se fosse, gente, uma misturinha, e essa misturinha se dá o solo, ok? Próximo parágrafo está falando para a gente assim: debaixo do solo está o subsolo. Mas o que é o subsolo? É uma camada composta de rochas. Então, grifa aí: subsolo é uma camada composta de rochas. E aí, observem a imagem. Está mostrando para a gente o esquema do solo. Vocês podem ver aqui embaixo, parecendo, né? Parecendo não, umas rochas. Aí depois tem uma segunda camada aí, que são os vegetais e resto dos animais, até chegar na grama. Então, o solo são essas três, né, básicas, né? Esses três componentes básicos aí. Então, agora nós vamos ver tipos de solo. É o nosso segundo tópico aí desta página ainda. Ah, professora, mas como assim tipo de solo? Terra não é só uma? Não, existem alguns tipos de solo. Aqui no livro traz pra gente algumas, mas tem mais do que essas que tá aqui no livro. Mas por enquanto nós iremos aprender essas que são as principais, assim, também mais conhecidas, ok? Então vamos continuar a nossa leitura aí. Tipos de solo. Os componentes do solo não são encontrados em quantidades equilibradas em todos os locais. Ou seja, nem todo solo é igual, há diferença. Pode haver predomínio de um ou de outro componente, o que acaba dando características especiais ao solo de cada lugar. Dependendo de sua composição, o solo pode ser classificado em, olha aí, arenoso, argiloso, calcário e umífero. Nós vamos trabalhar esses quatro então na aula de hoje, beleza? O que é solo arenoso? Solo arenoso vem de quê? Já pensei em areia, né? Então é um solo, tipo assim, o solo da praia. Imagina, o solo da praia é o mesmo solo da porta da sua casa? Não, não é. Então vamos conhecer como é esse solo arenoso. O solo arenoso é muito seco, formado basicamente por areia e muito permeável.
Os grãos de areia são maiores e mais soltos, o que deixa passar com facilidade a água das chuvas. Esse tipo de solo não é muito fértil. Então, olha só, uma coisa importante, é muito permeável. O que é permeável? Está explicando para a gente aqui. É o que deixa passar com facilidade a água da chuva. Então, isso é um solo permeável, que é o tipo do solo arenoso. É um solo composto por areias, ele é muito seco e ele não é fértil. Também, se você plantar lá, por exemplo, uma hortinha, não vai rolar, não vai dar. A areia é usada na fabricação de vidro, massa para construção e concreto. Então aqui vocês irão passar o marca-texto, né? Solo arenoso. Aí você vai marcar que ele é muito seco, muito permeável e esse tipo de solo não é muito fértil. E lá embaixo também para que ele é utilizado, né? Ele é utilizado na fabricação de vidro, massa para construção e concreto. Então você irá grifar a utilização dele, né? E as características dele, que eu acabei de falar para vocês. E aí observem a imagem que tem aí pra gente, mostrando que é um solo arenoso, ok? Página 41, gente. Vamos falar então agora do solo argiloso, né? Alguns de vocês já tiveram experiência de mexer com a argila em um trabalho da escola. Então vamos ver as características de um solo argiloso. Vamos começar a nossa leitura. O solo argiloso é uma terra fofa e macia, composta de grãos menores e mais compactos do que os da areia. Esse tipo de solo retém água com facilidade. Os solos com muita argila não são os melhores para a agricultura, embora algumas plantas, como o cafeiro, possam ser cultivadas neles com sucesso. A argila misturada com água forma uma massa moldável, que pode ser usada para fabricar tijolos, pratos, azulejos e outros objetos. Os escultores e artesãos também utilizam para fazer objetos de arte. Então tá falando pra gente a característica desse solo. A primeira característica é que ele é uma terra fofa e macia. Se algum de vocês já tiver brincado de barro, né? Teve a oportunidade de brincar de barro na rua ou algum sítio, né? Ou na casa da vovó, normalmente que tem, é aquele tipo, ele também é chamado solo argiloso, aquele barro mesmo que a gente usa para fazer bonequinho, que a gente vai amassando, como se ele fosse uma massinha de modelar. Esse é o solo argiloso. Então, pega o marca-texto, vamos grifar as características e a utilização. Você irá grifar, né? Solo argiloso que a gente tá. É uma terra fofa e macia. Ele é composto de grãos menores e mais compactos do que os da areia. Então, essa primeira frase você pode grifar ela toda, tá bom? Aí, continuando. Retém água com facilidade. Também você vai grifar. Retém água com facilidade. Não são os melhores para a agricultura. Também pode grifar. Não são os melhores para a agricultura. E aqui, só até aí, tá, gente? Pode grifar. Aqui tá falando pra gente que se plantar pés de café nesse solo, que tem uma experiência boa, vai dar o fruto. Mas é uma particularidade, tá bom? Desse tipo de planta. E agora você vai grifar lá embaixo, falando da utilização. Olha lá. Pode ser usada, tá na segunda linha. Pode ser usada para fabricar tijolos, pratos, azulejos e outros objetos. Os escultores e artesãos também utilizam para fazer objetos de arte. Ok. Então, você vai grifar pode ser usada até o ponto final, que é arte. Beleza? Então, nós já vimos solo arenoso, solo argiloso. Agora, vamos passar para o solo calcário. O solo calcário, gente, vamos lá na leitura. Ele é rico em cálcio. O que é cálcio? Um importante nutriente para plantas e animais. O calcário vem das rochas calcárias. Sua cor geralmente é branca ou amarelada. Esse tipo de solo é bastante comum no Brasil. O calcário é utilizado na fabricação do cimento, da cal utilizada nas massas de construção e também do giz, entre outras aplicações.
Então, aí o giz, né, que as professoras de quadro de giz usam, o giz vem daí. Olhem para vocês verem, então, a imagem desse tipo de solo. É como se fosse mesmo, né, rochas e rochas e rochas. Esse é o solo calcário. Então, você agora vai grifar as características dele, tá bom? Então, o solo calcário, você vai grifar. É rico em cálcio. O calcário vem das rochas calcárias. Então, ele é um que vem das rochas. A cor não precisa. E você vai grifar lá embaixo a utilização dele, para que ele é utilizado. Ok, gente? Então, agora vamos para o solo umífero. O solo umífero, né, para quem tem plantações em casa, ele é muito conhecido. Porque esse solo aqui, ele é utilizado em hortas mesmo, em plantas, né? Plantinhas que a gente tem em casa, ele é o melhor. Então, vamos conhecer esse solo. Então, o solo umífero, ele tem aspecto escuro por causa do humus, que é a parte orgânica do solo, ou seja, é formado por restos de seres vivos, ou seja, os animaizinhos, né? A famosa minhoquinha, os animaizinhos que ficam na terra. Esse solo é composto por esses restos de seres vivos. Esse tipo de solo é rico em minerais e tem boa capacidade de retenção de água. Então, olha só que informação importante, pois além de humus contém areia, argila e calcário em quantidades equilibradas. O solo umífero é o mais fértil que existe, permitindo o cultivo da maioria dos vegetais. Por isso também é usado como adubo para solos que estão desgastados. Esse solo, então, ele é muito importante para a nossa vida, né? A maioria dos alimentos se dá desse solo, vem desse solo. Então, agora nós vamos grifar. Pega o marca-texto. Vocês vão grifar a partir de... Tem aspecto escuro por causa do humus, que é a parte orgânica do solo, ou seja, é formado por restos de seres vivos. Então, vocês vão grifar até aqui. É formado por restos de seres vivos. O restante também. Esse tipo de solo restos de seres vivos. Depois vocês podem grifar. É rico em minerais, na linha de baixo. É rico em minerais e tem boa capacidade de retenção de água. Pois além do humus, contém areia, argila e calcário em quantidades equilibradas. Até aí, viu, gente? Lá embaixo, você vai grifar a utilização dele. O solo umífero é o mais fértil que existe, permitindo o cultivo da maioria dos vegetais. Até aí, beleza? Então, vamos passar de página. Essa matéria ela é muito pequenininha. Ela só vem até essas 2 páginas aqui. Okay? Então, vamos relembrar. Nós vimos aqui nessa aula a utilização do solo. Né? O solo não é utilizado somente para a gente pisar ou plantar. Ele é utilizado como materiais para bases de construção, fonte de nutrientes, filtro de águas, né? Ele é a rocha mesmo para a gente começar uma construção, estruturar uma construção para a nossa moradia. Depois que nós vimos aqui a composição do solo, nós vimos também que nem todo solo é igual. A gente estudou aqui 4 tipos de solo diferentes. E a gente também viu uma informação importante do solo permeável e do solo hipermeável. Não é verdade que o permeável, a água passa com muita facilidade. E o hipermeável, a água já tem uma dificuldade para estar adentrando aí no solo. Então, agora vamos para a nossa atividade. A atividade começa na página 42. A número 1, vocês vão ver lá no cronograma que ela foi anulada. Eu falei assim que eu ia trocar e ia passar nos slides. Como teve um probleminha aqui, eu não consegui estar fazendo o vídeo mostrando os slides ao mesmo tempo, então eu anotei aqui nessa folha para vocês o que seria. Olha só, vocês vão
acessar o site Ciência Hoje das Crianças. Se você colocar lá no seu navegador site ciência, não é ciências, é Ciência Hoje das Crianças, vocês já vão cair na página do site. E aí vocês vão procurar por que minhoca é muito mais do que uma isca? Por quê? Será que minhoca serve só para isca? Claro que não, né? Lá nesse site está falando para vocês todas essas informações, né? Da importância da minhoca para a agricultura. Ok, gente? Então, vocês vão ler as informações e vão responder essa perguntinha no caderno de ciências. Vocês vão colocar lá, né? Capítulo 7, o solo, e vai copiar essa perguntinha. Eu vou deixar essa pergunta lá no nosso grupo, tá bom? Vou repetir, vou digitar ela lá. Por que a minhoca é muito mais que uma isca? Essa é a pergunta. E você vai acessar o site Ciência Hoje das Crianças e vai fazer essa pesquisa. Após ler a pesquisa com suas palavras, você vai explicar no seu caderno por quê. A número 2, a número 3 e a número 4, tá muito tranquila as atividades, tá bom? Vocês vão ler aqui, qualquer dúvida podem me perguntar também, pelo aplicativo ou pelo nosso grupo de conversa. E agora eu preciso explicar a número 5. A número 5 tá falando assim: no caderno Criatividade e Alegria, há uma sequência de atividades sobre o solo. Vá até as páginas 10 e 11 e faça as atividades 6, 7 e 8. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, o caderno Criatividade e Alegria é esse aqui, gente, tá? O verdinho. Aqui tá falando pra gente, na página 10, o solo e tipos de solo. Tá pedindo para você cortar pedacinhos de papel e montar um desenho que tem aí no livro de vocês, certo? Então, é importante, vou dar uma dica. É importante que esses papéis tenham, não exatamente, né? Mas basicamente o mesmo tamanho, tá bom? Você pode rasgar ele, mas fique atento ao tamanho, porque não tem como colar uns pequenininhos, uns muito maiores, porque senão você vai ter dificuldade para responder a perguntinha que tá aqui embaixo. Tá, nessa atividade, na número 7, está pedindo para vocês comparar essa colagem, essa atividade de colagem, como um solo. E aí você vai me falar se o seu solo ele é permeável ou se ele é impermeável, né? Relembrando, permeável é quando há muita passagem de água. E impermeável é quando essa água já é difícil de passar. Então, imagine que você joga um copo de água em cima da sua colagem. Na colagem que você fez dos papeizinhos, você vai ter que analisar. Se tivesse água, se fosse um solo, essa água iria ser chupada, né? Com mais facilidade, ou seria muito difícil dessa água passar entre os papéis. Então, o pensamento para responder a número 7 é esse, ok? Vamos lá para a página 11 também, que está pedindo para a gente fazer. Porosidade do solo. Gente, porosidade é espaço. Então, é o espaço que existe entre os solos, ok? Então, olha lá, tá falando assim na 8. Quando há uma redução no espaço do solo, ele está compactado. Marque um X no solo que está compactado. Tem letra A e letra B. 2 desenhos para você marcar. Então, você vai ver qual solo que tem mais espaço para passagem de água e qual solo que tem menos espaço, beleza? Na letrinha B aqui da 8, tá falando: desenhe os elementos que protegem o solo não compactado da compactação e de outros tipos de desgastes. Então, o que é isso? Imaginem um solo que tem, né, que ele é mais espaçado. As rochas dele não fica tudo grudadinha. O que acontece? O que tem dentro desse solo que não permite essa aglomeração? O que tem dentro do solo que não permite a aglomeração dos pedacinhos de terra, né? Então, pensem aí e respondam.
No pontinho de baixo, que é a última atividade da página 11, a pergunta é a seguinte: quais são as consequências da compactação do solo? Ou seja, um solo muito juntinho. Quais são as consequências? Por que não é bom um solo muito juntinho? Né? Vou dar uma dica. Lembra aí que eu falei, um solo muito juntinho, a água é difícil de passar, né? A água é muito mais difícil de estar adentrando esse solo. Então, quando a água é difícil de adentrar o solo, esse solo vai ser fértil? Pega a dica. Beleza, gente? Então, do caderno Criatividade e Alegria é essa orientação. Continuando aqui no livro de vocês, que é a nossa última atividade de hoje, aqui eu tinha até colocado no planejamento para a gente estar fazendo essa experiência em sala, né? Mas não dá para a gente fazer em sala. Quem tem oportunidade de fazer em casa, quem pode, faça, é muito bacana essa indicação aqui dessa experiência. Permeabilidade dos solos, é isso que a gente está falando. Você vai fazer duas comparações entre areia e argila. E aí, observem aí no livro de vocês. Colocou lá duas garrafas, né, PET. Em uma encheu de areia, a outra encheu de argila. Colocou o líquido e fez a observação. Se você não conseguir fazer a experiência, tudo bem, não tem problema. Aqui no livro tem as imagens pra gente. Então, é só observar a imagem para responder a observação e conclusão. E aí, você vai colocar lá no seu caderno essa resposta, tá bom? Coloca assim, resposta da experiência da página 43. Aí você vai falar lá pra mim, qual solo é mais permeável e por quê? Observando aqui com as explicações, dá certinho para fazer. Combinado, turminha? Então, por hoje é isso. Até semana que vem nas nossas próximas aulas. Fiquem com Deus.